Irmãos, essa campanha que nós estamos vivendo, Somos Um, ela é composta de 4 estações. A primeira estação é a estação da fé, aonde a palavra é acreditar, aonde nós somos lembrados que em Deus nós faremos proezas, que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns se encurvam e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. Esse é o tempo em que a gente se lembra do Salmo 125, no verso 1, que diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Depois, irmãos, nós vamos entrar numa segunda etapa, que é a etapa da batalha, batalhar. E eu preciso entender que existem momentos na vida em que Deus me dá a certeza da vitória, mas me ordena a descer ao campo e batalhar. Deus me dá a certeza da vitória e da sua companhia, como fez com Josué na conquista da terra prometida. Mas eles precisaram, por exemplo, rodear Jericó, eles precisaram gritar com Gideão, ele precisou batalhar. Nós vamos entrar numa época de batalha. Depois, nós vamos passar para a estação da conquista. E por último, nós vamos chegar na estação da celebração, onde nós vamos olhar para trás e dizer, como diz o salmista no Salmo 126, no verso 3, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Mas sabe, nessa primeira estação, que é a estação da fé, é muito importante que nós entendamos que a fé, ela está diretamente conectada ao relacionamento que temos com Deus. Você confia em quem você conhece. Todos nós temos pessoas às quais nós dizemos assim, para fulano eu assino uma folha em branco e entrego. Se você não tem uma pessoa assim, ou vou orar para que Deus te dê, para que você seja uma pessoa assim, e aí você um dia receba na sua vida uma pessoa assim. Existem pessoas que, pelo relacionamento que temos com ela, basta uma palavra que a gente se lança. Hoje eu estava conversando com meu pai, ele lembrava de uma figura folclórica que tinha na igreja onde eu nasci, irmão Merites. E um dia ele conversava com um médico a quem ele prestava variados serviços. E esse médico pergunta para ele assim, seu Merites, como é que é esse negócio de fé? Como é que o senhor tem tanta certeza desse negócio de céu, de Espírito Santo, da Bíblia, etc. E seu Merites, na sua simplicidade, falou assim, doutor, o senhor disse para mim que tem umas fazendas lá em Minas Gerais. Eu não sei nem para que lado fica Minas Gerais. Mas se o senhor chegar para mim e falar assim, Merites, entra no meu carro e vamos lá, eu conheço o Senhor, eu confio no Senhor e eu vou para onde o Senhor estiver me levando. A intimidade com Deus gera confiança e faz com que a gente enfrente os desafios da vida com o coração cheio de fé. Mas sabe, uma das coisas que o inimigo das nossas almas mais vai tentar fazer contra mim e contra você é nos fazer acreditar que por conta da nossa história, por conta dos nossos erros, por conta dos nossos tropeços, nós jamais seremos dignos de desfrutar da intimidade com Deus. Por vezes, uma das coisas que ele mais vai tentar fazer conosco foi o que ele fez com Jesus logo após o batismo. Você lembra que Jesus, ao ser batizado, houve uma voz do céu dizendo, tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Mas quando chega no deserto, por 3 vezes o diabo faz a seguinte pergunta, se você é o filho de Deus.
Ainda hoje, um dos grandes trabalhos do inimigo na minha mente, na sua mente, é plantar dúvidas sobre se de fato eu e você temos dignidade para desfrutar da intimidade. Talvez até hoje um dos grandes trabalhos do inimigo seja quando queremos dar um passo à frente, trazer o nosso passado e projetá-lo como tela à nossa frente. E de alguma forma a gente começa a acreditar que por mais que nós admiremos, por mais que nós queiramos, por mais que nós entendamos que fomos chamados para a intimidade, a nossa indignidade é tão grande que a gente não tem direito a sentar à mesa e desfrutar da intimidade. Eu quero, em nome de Jesus, pedir que o Espírito Santo de Deus me use nessa noite como um instrumento, para que o Senhor traga a luz à sua mente, ao seu coração, e que você não permita que a sua indignidade roube você do privilégio da intimidade. A minha oração é que aquilo que porventura se passou, ou talvez esteja se passando em sua vida, não se transforme num obstáculo para que você deixe de viver aquilo que Deus tem para que você viva. A minha oração é para que nessa noite nós saiamos daqui na autoridade do poder do nome de Jesus, na autoridade que há no Espírito Santo de Deus, entendendo qual é a nossa verdadeira natureza e a nossa verdadeira identidade. Eu já disse aqui, gosto de repetir, que a igreja não tem ex-coisa nenhuma. Eu sou de uma época na adolescência, eu não sei quem viveu isso, mas que o que mais chamava a atenção na igreja era testemunho escabroso. Você lembra dessa época? Testemunho, quanto pior, melhor. Tinha um testemunho do camarada que era o 7º maior bruxo do mundo. Eu sempre me perguntei, como é esse concurso do 7º maior bruxo? Aí vinha aquele camarada que dizia que matou a mãe, foi para o cinema e que já lotava para ver. E a gente que nunca tinha feito nada assim de tão errado, a gente até achava que eram os crentes de segunda categoria, porque bom mesmo era aquele camarada que cheirou, matou, aprontou. A igreja enchia para ouvir esses caras. Eu lembro de uma irmã, eu era pastor na Igreja Batista da Redenção, que um dia ela falou assim: pastor, eu ouvi um testemunho essa semana, a gente tem que trazer essa mulher aqui na igreja. Eu falei, por quê? Pastor, essa mulher já foi 15 vezes ao inferno. Eu falei, vixe. Tanto lugar para passear, a mulher vai 15 vezes. Irmão, eu quero ver a Torre Eiffel. Eu quero abraçar o Mickey na Disney. Eu quero ver as pirâmides do Egito. Fazer o quê? 15 vezes. Irmão, Dubai é tão lindo, eu vou 15 vezes no inferno, para quê? E ela disse, ela ia no inferno, mas ela não só ia no inferno. Ela ia lá na sala do coisa ruim. Falei, danou-se. Sentava e conversava com ele. E ele explicava para ela, todos os planos do mundo. Pastor, quando a gente ouve, é cada arrepio que a gente tem. Eu falei, irmã, esse tipo de arrepio eu estou dispensando. E eu disse, irmã, eu não tenho nenhum interesse em trazer essa pessoa aqui. Primeiro porque eu não tenho interesse naquilo que o diabo tem para dizer. Por duas razões. Primeiro, porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira, que ele não se firma na verdade. E segundo, porque eu entendo que o púlpito é lugar de proclamação da verdade de Deus e não das mentiras do inferno. Mas a gente gostava de ouvir esse testemunho, a igreja enchia, lotava.
Eu quero dizer que eu sinceramente peguei um verdadeiro, permitam-me a expressão, abuso. A ideia de que fulano é ex isso, é ex aquilo, é ex aquilo outro. Quando você olha para a vida de Jesus, Jesus nunca tratou ninguém perguntando o passado. Ele encontra a mulher adulta e fala assim, mas me conta aí, como é que você chegou nessa situação aqui? Seu marido que não deu atenção, você que é sem vergonha mesmo, vamos lá, abre o jogo. Quando ele chegou na casa de Zaqueu, ele não falou assim, Zaqueu, essa riqueza toda aí, tu andou metendo a mão, andou ou não andou? Ladrãozinho safado. Não fez nada disso. Quando ele conversa com a mulher samaritana à beira do poço, a mulher que teve 5 maridos e agora tinha um que não era seu marido, ele também não faz nenhuma pergunta, mas mulher, está na hora de se aquietar, não? Jesus sempre trabalhou com a possibilidade, com a ideia do daqui para frente. Paulo vai dizer isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o meu alvo. Por isso hoje eu quero compartilhar com você 3 verdades, para que você não permita que as indignidades roubem de você o privilégio da intimidade. E é na intimidade que a fé é construída. 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2. 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2, a Bíblia diz assim: Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Senhor, obrigado pela Tua palavra, e eu peço que o Senhor fale aos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A primeira carta de João é uma carta que eu recomendo a você, que você nessa semana separe um tempo para lê-la. Ela fala muito sobre a prática da vida cristã. Existe uma série de debates quanto à datação dessa carta, mas grande parte dos estudiosos acreditam que esta carta foi a última carta escrita por João. Ele a escreve depois do exílio na ilha de Patmos. Alguns vão acreditar que esta carta ou ela é contemporânea ou ela é posterior à carta do Apocalipse. E agora nós vamos encontrar João, já o velho discípulo do amor. João já nos seus últimos dias. Dos discípulos de Jesus, ele era o único que estava ainda vivo. Esta carta provavelmente dirigida à comunidade cristã que estava na cidade de Éfeso. E aqui no capítulo 2, no verso de número 1, ele faz 3 coisas. Primeiro, ele nos dá uma advertência. Depois ele nos fala sobre uma possibilidade. Por último, ele nos apresenta o remédio. Então vamos começar pela advertência. Ele diz assim no verso de número 1: Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. É importante nós entendermos que o tempo verbal da palavra pecar não está no imperativo, mas está no presente contínuo. O que João está dizendo é o seguinte: olha, eu estou escrevendo essas coisas para vocês, para que vocês não vivam na prática continuada do pecado. O fato de você ter tropeçado em algum lugar não quer dizer que você precisa ficar caído ali para todo sempre. O fato de um dia você ter se embaralhado com alguma situação na sua vida
Isso não quer dizer que, pelo fato de você estar ali há muito tempo, nunca mais você poderá se levantar. Há uma advertência. Irmãos, é interessante a gente entender que Deus não é um estraga-prazeres. Quando eu era adolescente, eu enxergava Deus como um estraga-prazeres. Você lembra aquela... Pessoal aí dos mais antigos devem lembrar, e eu estou entre os mais antigos, ninguém se sinta ofendido com isso. Tem uma música, salvo engano, do Roberto Carlos, que dizia assim: tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda. E às vezes, irmãos, a gente tem um negócio assim, rapaz, tudo que a gente gosta não pode. Eu lembro, por exemplo, o que a gente vive hoje em igreja, há 30 anos atrás, era inimaginável. Palminha, gente pulando, gente dançando dentro da igreja, é inimaginável. A gente ia para o culto, todo mundo parado, olhando para frente. Quando a gente errava uma música, o regente ainda dava uma bronca na gente. Esse negócio que o Sandro fica... Não tinha isso não, irmãos. Falando bem de você. Não tinha esse negócio não. O regente cortava a música, se a gente continuasse, ele falava assim: prestem atenção na regência. Era uma chamada federal. O negócio era aqui, ó. O negócio era fechado. Então a gente não podia fazer nada. A gente, para divertir um pouquinho, inventava umas coreografias nos cânticos. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos, assim, e navega com... Era o máximo de dancinha que a gente podia fazer. Tudo era pecado. Tudo era pecado. E eu falava assim, rapaz, como diz um vídeo de um camarada que apareceu um dia desse no Instagram, coisa difícil que eu arrumei é ser crente. Quem não pode mentir, não pode isso, não pode aquilo outro, se ainda corre o risco de ir para o inferno. Quando, na verdade, irmãos, a palavra pecado no original significa errar o alvo. E a grande pergunta é: qual o alvo que Deus estabeleceu para a minha vida e para a sua vida? Qual é o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida? E sempre que Deus diz para a gente assim, não faça isso, não é roubar, cortar um prazer, não é cortar uma alegria, mas é um ato de proteção. Quando você vira para o seu filho ainda pequeno e diz assim, não coloca o dedo na tomada, é um ato de coerção ou é um ato de proteção? É um ato de punição? Você está querendo evitar que ele tenha uma experiência chocante, ou você está protegendo a saúde do seu filho? Sempre que Deus coloca uma placa na estrada, dizendo para a gente, não entre por essa porta, é para o nosso bem. A Bíblia diz, irmãos, que nenhum de nós experimenta uma tentação maior do que aquela que possamos suportar. E diz a palavra de Deus que junto com toda a tentação, Deus sempre envia o escape. É bem verdade que a gente sempre, quando pensa em pecado, e por conta da nossa tradição cristã, que é muito influenciada pelo pensamento de Santo Agostinho, a gente sempre, quando fala em pecado, só pensa em quê? Nisso mesmo que você pensou. A gente só pensa em sexo. Pecado para a gente é só sexo. Mas... e a maledicência? E a fofoca? E o semear uma intriga? Quantas vezes, irmãos, eu posso ser um construtor de ponte e eu sou um edificador de muros? Quantas vezes eu posso ser um pacificador
mas eu me torno alguém que joga lenha na fogueira. Quantas informações desnecessárias eu não preciso passar para frente, mas como a alegria de palhaço é ver o circo pegar fogo, eu acabo passando para frente. E a Bíblia vai dizer que existem 6 coisas que Deus odeia e uma 7ª que Ele abomina. E se há algo que Deus abomina, é aquele que planta dissensão entre os irmãos. Irmão, nem tudo que eu ouço, nem tudo que você ouve, você deve passar, não. Nem tudo. Tem coisa que vai ficar com você. Tem coisa, bobão, que estão falando com você para usar você de bucha. Porque a pessoa não tem coragem de ir na cara da outra e falar, aí bate na trave para entrar no gol. E se a palavra de Deus vai dizer em Tiago, por exemplo, que todo homem, que toda pessoa deve ser tardia para falar e pronta para ouvir, se a palavra de Deus vai dizer lá em Tiago capítulo 3, que eu devo guardar os meus lábios, isso, irmãos, não é punição, isso é proteção. Sempre que Deus coloca uma placa na estrada, sempre que Deus diz assim, não vá por esse caminho, sempre que Deus diz assim, não faça essa sociedade, sempre que Deus diz assim, não se envolva com essa pessoa, e a gente acaba se envolvendo, Deus não está cerceando a nossa liberdade, mas Deus está preservando o nosso futuro. Vamos ser sinceros aqui. Não precisa levantar a mão, não precisa dizer sim. Mas só uma pesquisa. Se você, alguma vez, viu uma placa na estrada, vinda de Deus, desobedeceu e quebrou a cara, pode respirar pelos próximos 30 minutos. Senão, você prenda a respiração por 1 hora. Todos nós aqui, irmãos. Um dia já tivemos uma sinalização de Deus, mas ignoramos. Por isso ele começa fazendo uma advertência, olha, não peque. Mas depois ele dá uma outra palavra, onde ele fala de uma possibilidade, mas se alguém pecar. Nós temos um intercessor, ou em outras versões, um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele disse algo muito interessante. O bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero está sempre diante de mim. Eu não gostaria que o meu coração fosse inclinado para as coisas que ele por vezes se inclina. Eu não gostaria que a minha vontade me atraísse para coisas que às vezes ela me atrai. Eu não gostaria de colocar os meus pés em caminhos que por vezes os coloco. E às vezes, quando nós negligenciamos a advertência e vivemos a possibilidade, nós somos dominados por um senso tão grande de indignidade que a gente despreza o lugar da intimidade. Quem aqui já dormiu mais cedo para não levar uma surra? Levanta a mão aí, por favor. Segunda pergunta. Quem já foi acordado para apanhar? Levanta a mão. Adiantou não, né? Você aprontou e começou a orar e dizer assim, Senhor, manda um engarrafamento na Fernandes Lima hoje. Não deixa meu pai chegar na hora, não. Senhor, aquela hora extra que vai salvar o mês dele, faz com que chegue. E aí a gente, pelo medo da punição, não consegue se alegrar com a bênção do encontro. Irmãos, eu lembro
Deus fez uma obra na minha vida. Eu lembro uma vez que eu fui, e eu não falo isso com nenhum orgulho não, tá? E você, adolescente que está aqui, não faça isso não. É feio. Uma vez eu fui suspenso na escola. Fui suspenso. Fui suspenso de bobo, eu nem estava no rolo. Mas como eu estava sempre nos outros, aí nesse, a coordenadora já entrou e falou assim, Tércio, foi o primeiro nome. E geralmente, eu fiquei pensando assim, quando é a chamada, eu sempre sou o último, né? Quem tem nome na letra T sofre. Agora, quando é problema, começou de trás para frente. Tércio, fulano, fora de sala, coordenação, descendo para a coordenação. Caderneta, entreguei a caderneta, suspensão, só entra segunda-feira com a assinatura do pai ou da mãe. Falei, agora deu. Como é que eu vou falar para o meu pai e para a minha mãe que eu fui suspenso? Porque eu aprontava, mas eu era bom aluno. E nunca desrespeitei professor. Às vezes só era meio agitado. E fiquei ali, irmãos, sábado orando. Olha, todo errado e orando. Senhor, prepara o coração do meu pai e da minha mãe. Eu tenho que falar que eu estou suspenso. Como é que vai ser segunda? Irmãos, coincidentemente, domingo de manhã, o irmão do meu avô morreu. Minha mãe falou assim, Tércio, o tio Magno morreu. Eu fiz assim, é? E quando vai ser o enterro? Amanhã. Eu falei, sério? Eu queria saber se você ou seu irmão podem ficar em casa com o vovô, com seu avô, porque eu e seu pai vamos para o enterro. Eu falei, mãe, eu pago o preço. Eu vou cuidar do vovô. Eu vou ficar segunda-feira aqui com muita alegria. Eles foram para o enterro. Eu não fui na segunda. Estava de luto. Mas pensando assim, não vai morrer uma pessoa todo dia, eu vou ter que entregar essa carteira. Eles chegaram do enterro, mamãe emotiva, mas mamãe sabia separar as coisas, sabe até hoje. E eu disse, mãe, eu tenho um negócio para contar para a senhora. E eu fui suspenso. O que você fez? Eu falei, eu não fiz nada. Aí ela disse, então o pessoal da escola é maluco, né? Te suspendem assim. Mas eu não fiz nada. E eu só entro se a senhora assinar aqui. Ela falou, vou assinar. Você vai receber 2 assinaturas. Uma na caderneta e uma tatuagem. Você vai levar uma tatuagem. Mas, irmãos, depois que eu fui disciplinado, eu fui abraçado por eles com tanto amor. E eles disseram para mim assim, é isso que você quer para a sua vida? Entenda, o meu senso de indignidade estava me roubando do prazer de receber o abraço que restaurava a intimidade. Olha, se você pecar, se você está vivendo uma situação que não é a que você gostaria de viver, que não é aquela que Deus projetou para você, se é algo que você tem tropeçado, eu quero dizer uma coisa para você, existem coisas que têm muito pouco valor. Você não deve viver dominado pelo sentimento de culpa, você não deve viver na autopunição, você não deve viver achando que você é a pior das criaturas. Você não deve nem tampouco se acostumar ou tentar racionalizar. Você precisa do remédio. E o texto termina dizendo, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo.
E o verso 2 vai dizer: Ele é a expiação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. A palavra expiação, em algumas versões propiciação, pode ser traduzido como sacrifício que é feito, que aplaca a ira divina e atrai o favor de Deus. Se você for para Jesus, irmãos, se você for para Jesus, não só há uma retenção de ira divina, mas há sobre a sua vida um derramar do favor de Deus. Meus filhos, o sinal está na estrada, não erra não. E eu falo isso não é porque eu quero cortar o teu prazer, cortar o teu barato, que eu quero que a tua vida seja uma vida menos significativa. Quando eu digo para você não entrar por essa porta, eu estou falando isso por amor. Eu estou evitando que você se enrole, porque eu te amo, porque os planos que eu tenho para você são muito maiores, são muito melhores do que todos esses que você está vivendo. Agora, se você entrou por essa porta, não ache que este lugar é o seu destino final. Não permita que o sentimento de culpa domine você. Não permita que os dedos vivam apontados para você. Não viva se culpando. Não viva se martirizando. Não traga à memória aquilo que até o próprio Deus já esqueceu. Porque a Bíblia diz que Ele pega os nossos pecados, lança no profundo do mar e deles não se lembra mais. Irmão, você foi a Jesus, zerou. Você foi a Jesus, está resolvido. Você foi a Jesus, está tudo pago. Você foi a Jesus, é ficha limpa. Ele é a expiação pelos nossos pecados, ou seja, Ele afasta a ira de Deus e atrai sobre a minha vida e sobre a sua vida o favor e a graça de Deus. É por isso que eu posso dizer que independente de quem você seja, independente do que você tenha feito, você pode desfrutar da intimidade, mesmo que você tenha um histórico de indignidades. As pessoas gostam de lembrar do nosso passado. E alguém já disse, sempre que o diabo jogar na sua cara o seu passado, joga na cara dele o futuro dele. Que ele já está condenado. Que ele já está derrotado. E que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Você pode ter um relacionamento de intimidade. Pare de achar que o lugar da intimidade é privilégio para meia dúzia. Pare de achar que o lugar da intimidade é para os perfeitos. Porque vamos ser sinceros, quem é perfeito aqui? Eu lembro que no terceiro ano do ensino médio, eu estudei com duas meninas que elas frequentavam a igreja, que essa igreja tinha uma doutrina que era meio doida, que era a doutrina da impecabilidade. Eu lembro que um dia a gente teve aula o dia inteiro, e nós fomos almoçar juntos, e a gente estava numa lanchonete e surgiu o assunto. E daqui a pouco uma virou para a outra e falou assim, menina, já deve ter uns 40 dias que eu não peco. Aí a outra, eu contei ontem, tem 95 que eu não peco.
Aí você, Tércio. Eu deve ter... Eu estava pecando aqui agora, julgando vocês. Olhando e falando assim, bando de hipócrita, de mentirosa. Eu tenho um segundo que eu não perco. Irmãos, tem uma advertência na estrada. Tem uma advertência na estrada. É possível, irmãos, vivemos uma vida santa que agrade a Deus? É possível. As placas estão aí, os sinais estão aí, e Deus está falando com a gente: olha, meu filhinho, peca não. Eu não sei se meu pai lembra dessa frase, mas ele falava muito isso comigo, com meu irmão na adolescência, e eu já falei às vezes. Ele dizia assim: na vida, em tudo, é mais fácil não entrar do que sair. Gente, tem coisa que para sair é um sarapatel de coruja. Para você sair é complicado. Então, não entra. Ah, tô lá com a galera da faculdade, todo mundo vai dar um tapa só para aliviar. É uma maconha recreativa, só para todo mundo estressado, vai ficar no nice. Cara, não entra nessa não, bobão. Não entra nessa não. Está mais do que comprovado que é porta de entrada para drogas mais pesadas. Às vezes você dá um sim hoje, que vai comprometer o curso da sua vida para sempre. Deixa eu falar uma coisa: não queira ser popular, queira ser santo. Porque popularidade, como dizia Russell Shedd, nem sempre se coaduna com santidade. Mas o que Deus procura não é gente popular, é gente santa. Então tá lá a placa. Irmãos, tem placa que está falando assim: vai dar ruim. Tem coisa que você não precisa nem orar, você já sabe que vai dar ruim. Vai dar ruim, não entra. Existem coisas que é uma questão de tempo da BO. Não, mas eu vou. É possível que você vá. Entrei agora. Bem, já que eu entrei, vou ficar por aqui, né? Não, você não precisa ficar por aí. Corra para Jesus. Ele é o nosso advogado. Ele nos representa diante do Pai. O sangue que foi derramado nos justifica. E a palavra justificar no original significa declarar inocente. Quando ele ergue as suas mãos com as marcas dos cravos diante do Pai, nós somos declarados inocentes. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E quando nós vamos para Ele, a expiação faz com que a ira divina, que foi toda ela derramada na cruz do Calvário, seja transformada em favor e graça sobre as nossas vidas. Não acredite que você não pode viver uma vida de intimidade com Deus. Não aceite essa mentira. Em nome de Jesus, eu rogo, pelo poder do Espírito Santo de Deus, a sua identidade não está firmada, não foi forjada pelos erros do passado, mas a sua identidade foi forjada na cruz. A sua identidade foi forjada na cruz. A sua identidade não é medida pelos erros que você cometeu, pelos descaminhos pelos quais você passou. Não, a sua identidade é fruto de Jesus, o nosso advogado, diante do Pai, aquele que nos representa.